Muito bom dia para você que estiver por aí no Instagram e muito bem-vindo a você que estiver assistindo essa live gravada. Essa live foi feita dia 27 de junho de 2023. O enfoque das minhas lives são conversar sobre o adolescer, que é essa transformação que acontece na criança para a fase adulta. A live de hoje eu chamo de live de aquecimento, porque daqui a algumas semanas eu vou lançar o meu curso e antes de lançar meu curso eu tenho uma jornada gratuita que eu convido vocês a participarem, é uma jornada muito legal. Tem muita gente que está por aqui que já participou há mais ou menos um mês, 2 meses e eu estou renovando, estou trazendo umas ideias novas, então se você quiser participar, o link está lá na bio, é só clicar lá e se inscrever, tá? Hoje eu quero trazer alguns casos na prática de que vocês me mandaram no Instagram. Estou até aqui com outro celular em mãos para ler as situações que vocês me passaram. Deixa eu pôr meu óculos, gente. Então, só relembrando, ontem a gente conversou sobre um erro silencioso das mães. As mães se limitam a falar sobre o anticoncepcional e acabam não orientando os filhos sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E aí o filho, como teve a orientação da mãe sobre o anticoncepcional, o filho ou a filha, o filho eu falo aqui no geral, tá? Ele se sente seguro. Eu tô protegida, minha mãe me orientou. E aí ele passa a ter relações sexuais sem camisinha por falta de conhecimento, por falta de orientação. Então a gente abordou esse tema ontem, eu vou pincelar mais algumas coisinhas hoje e eu quero trazer para hoje algumas situações práticas que me apareceram no Instagram, que vocês me mandaram, e uma situação prática que eu coloquei lá no story para discutir com vocês. Mas antes ainda quero dar uma pinceladinha no tema. Enquanto isso eu vou aguardando a entrada de vocês, se vocês tiverem alguma situação que querem colocar, querem me perguntar. Mesmo se vocês tiverem alguma situação que vocês estejam passando aí na casa de vocês, que vocês querem me perguntar, pode pôr aqui ou me mandar no direct. Se não for do tema de hoje, eu abordo num outro momento. Então, eu tô aqui aberta para qualquer tipo de dúvida, tá? Então, eu quero continuar falando sobre essa grande questão do focar muito na prevenção da gravidez e acabar esquecendo de orientar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, as mães, na hora que os filhos estão entrando na adolescência e elas percebem que eles começam a trazer perguntas sobre sexualidade, começam a namorar, começam com essa busca, né, pela sexualidade, as mães se preocupam. Quando for filha menina, elas levam a filha ao ginecologista para prevenir a gravidez e orientam o filho para prevenir a gravidez. Mas muitas mães, por vergonha, por falta de conhecimento, elas acabam focando muito mais na questão da gestação e não orientando quanto à questão das doenças sexualmente transmissíveis. E aí o que a gente está vendo, né, de alarmante? Primeiro, a queda do uso de preservativo nas relações sexuais. E segundo, o aumento da AIDS, que é uma das doenças sexualmente transmissíveis, em crianças de 10 a 15 anos. Então, isso é uma coisa, gente, meu. Voltei. Então, isso é uma situação muito alarmante que a gente precisa se conscientizar para poder orientar os nossos filhos. Então, a gente precisa estudar sobre isso, estudar sobre a sexualidade, estudar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, para a gente poder orientar os nossos filhos, tá? Então, ontem eu coloquei essa questão assim.
mãe do adolescente me perguntou: doutora, será que eu devo orientar o meu filho a pedir para a namorada tomar anticoncepcional? Porque eu tenho medo dele não usar camisinha. Então vamos lá. Se a mãe orienta o filho nessa situação, o que está por trás aí da dúvida da mãe, né? Então ela tá me falando assim: não, Soraya, eu até sei que ele tem que usar camisinha. Eu até orientei ele sobre usar a camisinha. Mas, e se ele não usar? Será que não é melhor eu orientá-lo a tomar anticoncepcional? Será que não é melhor eu orientá-lo a falar para a namorada tomar o anticoncepcional? Então vamos pensar. A criança, ela não tem maturidade para ter esse discernimento. A criança, que eu digo adolescente, ele vai fazer ali com a namorada ou com o namorado o que é gostoso. Ele não vai se preocupar com o que é importante. Ele vai se preocupar com o que é gostoso. Ele não vai se preocupar se ele vai adquirir uma doença sexualmente transmissível, mesmo porque ele nem sabe ao certo o que é isso. Ele nem tem idade para saber ao certo o que é isso. E muito menos vai se preocupar se vai engravidar ou não. A única coisa que ele sabe é atender ao pedido dos hormônios dele e seguir para o que é gostoso. Então, se eu sento com meu filho e falo: filho, eu estou com medo de você não usar o preservativo, então vamos tomar um anticoncepcional? Para o menino seria para a namorada. O que eu estou dizendo para o meu filho? Nas entrelinhas. Eu estou dizendo para o meu filho: filho, tudo bem você não usar a camisinha. A gente vai prevenir de outra forma. Então eu queria trazer para vocês essa lucidez do que está nas entrelinhas do momento em que eu falo para o meu filho: filho, tudo bem você não usar o preservativo. O anticoncepcional vai estar te protegendo. E não vai estar protegendo, gente. Não vai proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis. E ele não tem conhecimento, discernimento, maturidade para saber lidar com isso. Então, infelizmente, eu sei que é difícil esse tipo de conversa, mas infelizmente a gente tem que ter esse tipo de conversa com o filho sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Eu até sugiro, tiveram mães ontem que me falaram: Soraya, mas eu tenho vergonha de falar isso com meu filho. Eu entendo. Para isso até tem uma aula disso no curso, então eu sugiro: assista a aula com o filho. Assiste a aula com o filho e aí as dúvidas que surgirem, me pergunte lá no curso, escreve lá embaixo e eu respondo. Então faça essa interação com o seu filho. Chame ele para assistir essa live. Eu tô vendo meus cabelos em pé aqui. Chama o seu filho para assistir junto. Eu tive algumas mães que uma vez, eu já conversei sobre isso aqui uma vez, e as mães mandaram para os filhos e os filhos falaram: do que se trata? Para que você me mandou isso? Então, antes de mandar, converse. O ideal é assistir junto, vamos conversar junto sobre o tema. Faça junto, converse antes. Tá? O que não pode é: eu fico com vergonha e não vou falar. E depois a gente não sabe quais serão as consequências. Tá bom? Então sim, precisa prevenir, tá? Eu tô aguardando aqui algum comentário de vocês, que eu tô vendo que tem alguns, mas eu vou só ler primeiro o que o pessoal tinha me mandado aqui nos comentários que o pessoal tinha me mandado aqui nos stories, tá?
Então, sobre esse caso que eu tinha comentado aqui com vocês, né? Que a mãe me perguntou, então, doutora, meu filho tá namorando e eu tenho medo dele não usar a camisinha. E aí eu oriento ou não a namorada dele começar a tomar anticoncepcional. Então, algumas mães comentaram assim, né? A mãe de menina deve sim imediatamente colocar o meio mais seguro. Então, uma das mães acha que a mãe da menina tem sim. Eu não vou comentar os comentários. Eu vou só trazer para vocês aqui os comentários das mães para a gente trocando ideias. Não existe o certo e o errado. Existe sempre, eu estou tentando fazer o meu melhor. Então, eu vou trazendo aqui os comentários das mães para a gente ir trocando ideias aqui. Então, a visão dessa mãe é: a mãe da menina tem sempre que protegê-la de todas as formas, tá? Tem que usar camisinha. É uma obrigação dos dois. Então, o menino tem que usar e a menina tem que usar. Não os dois usarem camisinha, mas os dois têm que se preocupar no uso da camisinha. Essa é a opinião de outra mãe. A mesma mãe fala assim: converso abertamente sobre isso com a minha filha. Proteger, ela até completa assim, proteger é uma obrigação. Então ela até fala assim: eu já estou cumprindo a minha função, que é orientá-la. Agora cabe a você se proteger. Tá? Outra mãe. Também tenho essa dúvida. Não para deixar de usar camisinha, mas uma preocupação a mais. Então essa mãe tem a dúvida de que, será que eu devo orientar sobre o anticoncepcional? Porque eu tenho medo de que ele não use aí a camisinha. Eu realmente tenho essa dúvida, essa mãe tá falando. Então esse eu completo dizendo a mesma coisa do começo da live. É perigoso na hora que a gente orienta o anticoncepcional, mostrando como sendo uma alternativa. Por quê? Porque a criança, ela ainda é muito imatura. Apesar dela ter o desejo, ela ter a vontade, ela não tem maturidade para lidar com essa situação. Então, ela não consegue, o cérebro do adolescente não está ainda formado completamente. Então, ele não tem a maturidade de prever, de antever o que vai acontecer. Então, resumindo, ele não consegue pensar no que vai acontecer depois, trocando por miúdos mais fáceis. Ele não consegue se prevenir pensando no futuro. O que ele consegue fazer é seguir a orientação dos pais, dos responsáveis. Então, no momento em que eu falo para ele: filho, eu estou com medo de você não usar a camisinha, vamos tomar um anticoncepcional, eu estou trazendo essa opção para ele. E para ele não sabe qual é a diferença. E aí ele vai seguir muitas vezes só com anticoncepcional, pensando que tá protegido de tudo, tá? Eu tô batendo bastante nisso, né, gente? Mas é porque é uma questão muito, muito importante, né? O número de doenças sexualmente transmissíveis aumentou demais e muito na adolescência, né? Outra coisa que eu comentei ontem, vou até dar uma pausa aqui, o que aumentou demais foi o sexting, né? Não sei se vocês sabem o que é isso. Comentei ontem, o sexting é o compartilhamento de fotos nua entre os adolescentes. Aumentou em mais de 100%. Pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, através do celular, né? Então a gente precisa conversar sobre isso com os filhos. É um tema difícil, mas a gente precisa estar aberto para esse tipo de conversa, tá? Ai, Soraya, eu não sei como conversar. Eu sempre tô aqui dando dicas, eu tenho um curso dando dicas sobre isso. Eu sempre tô orientando de alguma forma falar sobre isso. Então, por exemplo, você pega ali uma série que fala desse tema, escolha ali a dedo, assiste com seu filho e durante a série você vai abordando esse tema, tá? Essa é uma das ideias. Vamos voltar aqui, vamos aos comentários das mães. Ótimo, a Alice sempre tá aqui, até acho que ela passou por aqui, não sei.
Primeiro é importante se conhecer e curtir sem maiores intimidades. Então, trabalhar muito essa ideia do filho e da filha que estiver entrando ali na puberdade, naquele comecinho da adolescência, né? Orientar esse gostoso do se curtir, se conhecer, aprender sobre respeito, sobre limites, sobre autoconhecimento. É o namoro, né? Aquele comecinho de namoro gostoso, tá? Então, trabalhar bastante isso com o filho e com a filha. Até ter maturidade para aprender a se prevenir. Ótimo comentário. Ambos, inclusive, os dois têm que se prevenir. É isso aí. Perfeito esse comentário. Então, orientar isso no começo, curta. Curta esse momento gostoso de estar junto, de compartilhar coisas em comum, de se conhecer, de se respeitar, de respeitar o próximo. E aí, quando começar a ter mais maturidade, começar a ficar mais velho, né? Aí a gente começa a conversar sobre assuntos mais delicados. Outra mãe falou assim: na minha opinião, eu falaria abertamente sobre sexo, mas orientaria que é muito cedo para isso. Muito bom. Então, cada uma aqui tem uma forma de agir. E todas, lembrem, todas estão certas. Todas estão fazendo o melhor. Então, essa mãe aqui, ela acha assim, tem que falar sobre sexo, abertamente. Mas orientar que, filho, filha, ainda é muito cedo. Você ainda não tem maturidade para isso, mas eu tô te orientando para prevenção. Muito bom. Complementando aqui, né, o comentário dela. Orientaria que é muito cedo para começar a atividade sexual e mostraria confiança nele. Mesmo assim, falaria de preservativo. Isso aí. Então, eu já começo a orientar, mesmo ainda não estando, mesmo se meu filho ainda não estiver tendo relação sexual, tá? Porque a orientação, a prevenção vem antes. É prevenção, não é tratamento, né? Eu tô tentando prevenir que isso aconteça. Muito bem. Orientá-lo, mas o educaria a não adiantar o processo do sexo. Sexo não é para adolescência. Muito bem. Legal, vou ler aqui os outros comentários. Já estamos. Bom dia, agradecida pelas lives, que são muito esclarecedoras. Obrigada, Silvia. Obrigada. Criança não pode fazer sexo mesmo com contraceptivo. Muito bom. Muito bom, Patrícia. Primeiro que o contraceptivo eu já comentei ontem, né? O anticoncepcional, na minha visão, aí é uma visão homeopática e eu não estou indo contra as outras visões, cada um tem a sua, mas para o homeopata a gente percebe o quanto o anticoncepcional mexe com o corpo todo, tá? Então não adianta eu ficar pensando que eu só estou prevenindo a gestação, porque por trás disso existe um bloqueio hormonal e, enfim, mexe com o corpo todo, né? Então não é inócuo a gente tomar um anticoncepcional, né? Mas, é como eu falei, eu respeito o pessoal que usa e respeito o pessoal que é contra. Cada um com a sua forma de pensar. Eu só tô colocando a visão minha como médica. Por isso que eu trabalho muito a ideia do preservativo. Por quê? Porque com o preservativo eu tô orientando meu filho no futuro, quando ele começar a ter as relações sexuais, de que ele vai estar se prevenindo contra, né, as doenças sexualmente transmissíveis e prevenindo uma gestação no momento precoce, tá? Mandei uma mensagem no direct falando sobre namoro. Espero que você possa me responder.
Eita, mas hoje de manhã eu respondi todas. Me manda de novo um oi, Cindy, porque de manhã eu já respondi todas, não tem nenhuma mensagem por responder aqui. Me manda, por favor, de novo. De qualquer forma, Cindy, não sei se você sabe, eu tenho uma live da semana passada sobre namoro, tá? Tá bom. Então, ontem eu trouxe aqui. Você é psicóloga de criança? Não, eu sou homeopata, eu sou médica, sou homeopata e eu sou endocrinologista infantil, tá? Então eu sou médica. É que na homeopatia a gente trata o indivíduo como um todo, então a gente acaba tendo uma abordagem mais completa, né? Bom, vamos finalizando aqui, que eu tenho mais aqui 5 minutinhos. Então, jeito errado, o que a mãe, na minha visão, não pode errar? Falar só sobre prevenção de gravidez. Então, precisa sim abordar o uso do preservativo para segurança quanto às doenças. E o jeito certo? O jeito certo é falar sobre camisinha. Explicar como funciona a camisinha. Ah, Soraya, mas eu tenho vergonha. Então pegue uma aula, eu tenho aula lá no curso, assiste a aula junto e ali estão todas as orientações. Estude sobre as doenças para poder orientar o seu filho durante essa conversa. Não consigo, busque a ajuda de um profissional. Busque a consulta de um profissional. Se você não preferir o curso, busque então a ajuda de um profissional em uma consulta, tá bom? O que não pode é sair dessa live sem a conscientização de que as doenças sexualmente transmissíveis estão aumentando e não estão aumentando nos adultos, estão aumentando nas crianças, tá? Eu vou ler aqui os últimos comentários. Você me indica um livro para começar a falar sobre sexo com uma criança de 10 anos? Letícia, 10 anos, você ainda vai conversar sobre respeito, amor, companheirismo, limites, né? Me respeitar, respeitar o próximo. Então é mais esse tipo de conversa mais aberta, mais ampla, tá? Bom dia, meu nome é Soraya. E o assunto fora de contexto, mas minha filha tem 13 anos e tem triglicérides alto. Ah, tá. Soraya, aqui nesse canal eu falo mais sobre vínculo, né? Agora eu tô focando muito como ser a melhor amiga da minha filha sendo mãe dela. Então, aqui eu falo mais sobre relações, tá? Mas me manda uma mensagem no direct. Me manda uma mensagem. Vou pensar o que a gente pode fazer, tá? Não vou deixar de falar, não. Vou ver, vou pensar em alguma coisa e a gente conversa sobre isso. Eu posso sim fazer um vídeo sobre isso. Me manda um pouquinho sobre a sua história, sobre a alimentação dela, e aí eu crio um vídeo para vocês, tá bom? Gente, é isso. Espero que eu tenha reforçado com os exemplos de hoje. O grande conteúdo tá na live de ontem. Se vocês não assistiram, assistam. É importante entender isso, é importante entender esses números. Hoje eu quis trazer um pouquinho mais de situações práticas para a gente parar para pensar, tá bom? Então, para quem está chegando agora, eu tenho vídeos diariamente, vídeos curtos, todos os dias. Então, eu aceito sugestões de vocês. Daqui 2 semanas eu tenho uma jornada gratuita, porque depois eu vou lançar meu curso, mas a jornada gratuita tem bastante conteúdo. Então, se vocês quiserem... E não fica aqui na rede social, ela fica fechada, então precisa se inscrever. Se vocês quiserem, o link tá lá na bio.
E como eu tenho essa jornada, eu vou estar aqui durante essas 2 semanas, todos os dias, com lives, trazendo mais conteúdo para vocês. Ah, a Fernanda falou, sou sua fã. Obrigada. Gente, Mirella falou, parabéns, doutora, amo suas dicas. Gente, eu preciso desse retorno de vocês com sugestões, com dúvidas, para eu estar aqui conversando com vocês sobre coisas do dia a dia de vocês, que é a minha grande intenção, para melhorar essa relação de vocês com os seus filhos. Grande beijos e até amanhã. E até daqui a pouco com o meu vídeo também, diário. Beijos, tchau!